Segundo Crônicas 29, do 1 ao 10. Vou estar 29, do 1 ao 10. Estaremos falando nesta noite sobre o tema: a fé pode mudar ou transformar a sua história. A fé pode mudar ou transformar a sua história. Versículo 29 diz: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abias e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Eles disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas dos pórticos, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer a aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Repita comigo, amados. Agora. Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor.
ficar sepultados, não quiseram colocar ele lá, não. Não que os outros reis que estavam mortos iam reclamar, mas que o povo não colocou. O cara foi muito ruim. Agora eu quero entrar na história de Ezequias, um jovem, 25 anos, começa um reinado sem dinheiro, sem exército, treinado, um povo medroso, um povo que vinha de vários julgos. Mas a gente vê aqui que Ezequias, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que ele tomou, algo que eu quero deixar claro é o seguinte, amados: todos nós carregamos uma carga de herança, mas nós só aceitamos aquilo que for bom. Aquilo que for ruim, não aceita não. Você não precisa aceitar nada que foi ruim que vem de trás. E olha só o que Ezequias faz aqui. No versículo 2, ele diz: e fez o que era reto ao Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Davi era pai de Ezequias? Não, era a casa. O que Ezequias fez? Tirou o exemplo ruim e foi buscar um bom exemplo, um bom rei. Você não precisa aceitar aquilo que falam que você, ou predeterminam que você vai ser. Coisas ruins a gente deixa para lá. Pode ser herança, mas eu só aceito se eu quiser. Uma outra coisa, muitas vezes nós estamos ao lado de uma situação a qual nós não podemos fazer nada. Ezequias não era rei, ele não tinha como falar para o pai dele: pai, não adore outros deuses, não faça isso, não faça aquilo. Mas ia chegar a hora dele ser rei. E quando chegou a hora de Ezequias ser rei, houve no seu coração uma intenção de mudança, uma atitude. Amados, se há coisas que nós temos que ser, pessoas de atitude. Não vamos nos concordar com a mesmice, só simplesmente para ficar dizendo que estamos sentados no trono, mas continuar a mesma coisa. O pai de Ezequias se relacionou com quem não devia, adorou outros deuses, importou outros deuses de vários lugares. Israel viveu um momento de crise como nunca. Queridos, algo que eu aprendi, eu falo aqui, já falei em outras pregações, nós estamos numa fila invisível para a morte. E se existe uma coisa que é democrática, é a morte. Seja o rico, o pobre, o baixinho, o alto, todos nós vamos morrer. Por isso, nós só temos uma vida. E viva a sua vida como se fosse sempre o último dia dela. Tome decisões. E decisões que não seja para amanhã. Eu não vou, olha só, a gente vê muitas pessoas vão começar o regime segunda-feira. Eu vou parar de fumar depois do Natal. Eu vou fazer tal coisa. O que aconteceu com Ezequias? Aqui no primeiro versículo
ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Se você tem vontade de fazer algo no reino de Deus, não deixe para amanhã. Não deixe que situações desfavoráveis o impeçam. Porque era tudo desfavorável. Para manter o reinado precisa de dinheiro, não tinha nada. Para manter o reinado precisava de soldados valentes. Ele também não tinha. E se tem uma coisa que monarquia precisa é de dinheiro, de exército. No capítulo 28, versículo, aliás, no 29, no 10, começou a mudança aqui de Ezequias. E algo que eu entendo é que se você não gosta do eco que você está ouvindo, muda o que você está falando. Muda o que você está fazendo. Porque senão vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Mas temos uma novidade. Ezequias, ele descobriu que ele não precisava do exército, que ele não precisava de dinheiro, que ele não precisava de família, mesmo rodeado de necessidades e demandas. O que ele precisava era de fé naquele que é maior que todas as coisas. E aqui está a situação onde nós perdemos muitas vezes o foco e falamos: e agora, quem poderá me defender? Esperando um chapolim colorado, né? Não, ele sabia, ele tinha um referencial do rei Davi. Mas Ezequias, nesta hora, ele faz uma coisa que eu admiro, versículo 10: eu estou resolvido, agora me tem vindo ao coração. Ó, o que está acontecendo é porque meu pai se desviou. Vamos fazer aliança com o Senhor de Israel para que se desvie o ardor desta ira sobre nós. Vamos, queridos, vamos fazer uma aliança com Deus para que Deus possa mudar a nossa história. E uma coisa que ele fez, ele refletiu: olha, está acontecendo essas coisas porque nós fizemos isso, nos afastamos de Deus. Porque a presença de Deus traz suprimento na necessidade. A presença de Deus, sem ela nós não somos nada. E como vou mudar isso? Vou mudar resolvendo mesmo, não vai ser resolvendo como as vezes anteriores. Para mudar, uma pessoa precisa tomar decisões. Como eu vou querer ser um médico sem eu estudar? E ainda tem muitos safados que citam textos bíblicos, né? Eu posso todas as coisas, mas eu posso se eu me esforçar, eu posso se eu estudar, eu posso se eu batalhar, eu posso se eu tiver uma atitude. Aí eu posso mesmo. Queridos, eu e Deus, e você e Deus é a maioria sempre. Nós temos que ter compromisso com aquilo que queremos. Quem quer mudar, mesmo não deixa para depois. Muda agora. Quer ter vitória?
tira tudo da sua vida que não agrada a Deus. Atraia a presença de Deus, porque quando Deus chegar, aquilo que você demorou anos, pode ser segundos. E olha só o que nós vemos aqui, as atitudes de Ezequias. Ele se prepara para a chegada do Senhor. Olha só, versículo 14. E os filhos de Emã, Jesuel, Simei, os filhos de Jetudum, Semaias, Uziel, congregaram seus irmãos e santificaram. E vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificar a casa do Senhor. Glória a Deus. Querido, se você quer ter vitória, você precisa purificar o seu altar, purificar a sua vida, deixar um ambiente agradável para a chegada do Senhor. Não tem, olha só como o texto anterior, a casa do Senhor estava cheia de imundícia. Eles deixaram a casa do Senhor ao léu. Versículo 12, purificou o templo ainda. Olha só, no 12 aqui, então levantaram os levitas, os guardiões, e aquilo que eu falei, purificaram o templo. Ezequias já tinha recebido alguma coisa do Senhor? Não. Mas ele purificou o templo. E o próximo passo, qual foi o próximo passo? Restabelecer as ofertas. Amados, olha só, olha que consciência, precisa ter muita fé. Eu estou quebrado e mesmo assim, eu começo a ofertar ao Senhor, aquele que tem todo o dinheiro, aquele que tem todas as posses. Mas por que Deus precisa de dinheiro? Não. Um princípio. Existe um princípio. Se você quer ser abençoado, se você quer mudar sua história financeira, não perca esse princípio. Ofertar a Deus. Dar o que é devido a Deus. Irmão, eu só tenho sido abençoado a minha vida toda por fazer isso. Às vezes eu vejo histórias de pessoas que na necessidade ofertam ao Senhor e está próximo ao pagamento e o gás, sabe quando o fogo começa a ficar preto e apaga o gás? Daí você tem aquela situação, acabou o gás, daí você fala, Deus, eu tenho sido ofertante, Senhor. Você deita o gás, tasca o fósforo e o gás ainda continua rendendo até o dia do pagamento, até a hora que outra pessoa trouxer o gás ali. Eu já vi inúmeros testemunhos. Gás ficar depois de acabado, deitadinho, mais 10 dias funcionando. É só o Deus da glória que faz essas coisas.
Nabote era um homem que tinha já brigado com o pai de Ezequias na casa e tinha ganhado. Já estava 1-0 para esses Senaqueribe já. E ele chegou até ali e para encarar Israel. No versículo 32, no capítulo 32, versículo 4, começa a nos narrar esta situação. No 32 começa: depois disso, destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria. Só que quando Senaqueribe veio, o que Ezequias já estava fortificado no Senhor através da adoração, da fé, da limpeza do santuário. Aí o que Ezequias fala? Ezequias entra em oração para o Senhor ali. E aqui eu quero dizer que eu imagino da seguinte forma: ele fala: Senhor, ele não está vindo contra mim, ele não está subjugando a mim, o nosso povo, mas está subjugando a ti. E aí, o que aconteceu? Ele, no versículo 7 aqui do capítulo 32, ele diz: sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que esse que está com ele, e com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. E aí a história começou a mudar, queridos. Olha aí, versículo 32, 21, diz o seguinte: veio aquele exército enorme, incontável, de pessoas contra Israel. E o camarada arrotando arrogância, e eu vou bater, eu vou destruir, eu vou quebrar tudo, não vai ficar ninguém na minha frente. O que no versículo 32, 21 fala? Então o Senhor enviou uma legião de anjos? 1000 anjos? Não, um anjinho só. E olha o segredo aqui: um só. E para pensar, destruiu todos os homens valentes. Eu quero falar sobre essa questão dos homens valentes. Num exército tem muitos homens, foi um anjo só. Todo homem valente que encarava o anjo morria, o covarde que fugia vivia. O homem valente encarava o anjo, morria, o covarde ficava com medo, corria. Sabe por quê? E vivia. Deus deixou muitos viver, inclusive Senaqueribe correu, não encarou o anjo não, correu, porque a propaganda é o melhor negócio. A propaganda é o melhor negócio. Naquele dia forrou de todos os machos que tinha naquele exército, morreu, só sobrou os covardes. Agora imagine só, um povo que era perseguido por todos, venceu o maior país bélico da época, matou todo mundo. A história mudou, queridos. Todos que queriam invadir Israel depois, sabe o que fizeram? Fizeram como o pai de Ezequias, da casa. Vieram até Ezequias e falaram: Ezequias, nós somos amigos, eu nunca quis invadir Israel, toma aqui um presentinho. E o outro: toma aqui esse presentinho. Todos estavam aterrorizados pelo que um anjo fez. Nós precisamos de muitas coisas, amados. Nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de grandes exércitos. Nós precisamos de muito dinheiro. Não. Nós
nós